Beyoncé e Jay-Z pegaram o Louvre emprestado para gravar um clipe. E é claro que a gente não poderia deixar de falar disso. Para quem vive em outro mundo, Beyoncé e Jay-Z são casados e agora eles estão fazendo um projeto juntos chamado The Carters. E no dia 16 de junho eles anunciaram um disco novo, um disco de surpresa. Tá, para quem é fã de Beyoncé isso já não é surpresa, afinal toda hora ela lança um disco assim. Mas o diferencial é que esse projeto ela está fazendo com seu marido e o clipe de anúncio desse novo trabalho foi gravado no Louvre. Sim, o museu francês, um dos maiores do mundo, que tem aquela imensa coleção. E o trabalho que eles fizeram lá tem um conteúdo poético muito forte. O trabalho de Beyoncé e o trabalho do Jay-Z, eles falam já várias questões sobre o feminismo, sobre a questão negra, a questão racial. A Beyoncé fez um disco falando disso, né, o Lemonade, no qual ela traz vários aspectos de debate sobre a mulher negra, sobre o negro na sociedade, sobre empoderamento. Muito se discute sobre o posicionamento de Beyoncé e Jay-Z na luta contra o racismo, mas eu não vou entrar nesses pormenores, não é meu objetivo aqui, nem é meu local de fala. Eu vou ficar aqui focado mais nas artes que ela traz para esse clipe e no envolvimento metafórico que essas obras de arte têm. O clipe já começa com um anjo negro entrando em contraste com anjos brancos do teto do Louvre e depois a gente jogado para um take onde aparece a Mona Lisa em primeiro plano e depois a câmera vem abrindo mostrando Jay-Z e Beyoncé na frente da Mona Lisa, posicionando esses dois astros de hoje em dia, essas duas obras de arte de hoje em dia na frente daquela obra renascentista ultrapassada, ou então colocando eles ali entre esses nomes da história da arte. E é isso que vai acabar sendo o mote principal do clipe, a discussão sobre o negro dentro da história da arte. Afinal, até o século XIX, a comunidade negra ela é praticamente invisibilizada, ela não aparece em retratos. Artistas negros, muito mais difícil ainda. A gente compra muito a história da arte do viés branco, das pessoas brancas, dos pintores brancos, das mostras de países europeus. A gente tem uma arte que é extremamente eurocêntrica e culturas de outros países, países periféricos ou até mesmo do continente africano, acabam sempre ficando em segundo plano. Se a gente fala de uma história da arte, a gente esquece da Ásia, a gente esquece da arte dos índios, e eu acho que a mensagem principal desse clipe aqui é posicionar esses artistas negros dentro dessa coleção branca do Louvre. Aqui dentro deste ponto, a gente pode até pensar na questão da eugenia, aquela ideia de que existe uma superioridade entre a raça branca, que seria mais evoluída que a raça negra, aquela ideia de eugenia cultural também, que quando você fica rico, você tem que assumir determinadas posturas mais adequadas à comunidade europeia, aquela coisa de uma cultura superior ou mais culta, mais civilizada. Tudo entra nesse aspecto aqui, tudo acaba entrando em discussão quando a gente começa a pensar nesse mote. Uma coisa linda desse clipe também é mostrar a diversidade racial, a diversidade de cores de pele, aquela cena linda onde mostra a escadaria do Louvre tomada por dançarinos de diversas cores e lá no topo a Nice, a Vitória Samotrácia, como um símbolo de celebração dessa diversidade. Não é à toa que várias vezes no clipe vão aparecer esses mesmos dançarinos em frente à estatueta. Uma rima engraçada é o close nos rostos dos dançarinos em contraste com a escultura que não tem cabeça. A Beyoncé vai aparecer várias vezes usando roupas que lembram muito da cultura africana, inclusive ela uma hora vai aparecer dançando na frente de uma esfinge, só que o quarto vai estar todo iluminado por vermelhos. Seria isso uma simbologia para falar sobre a invasão francesa que roubou muita coisa do Egito lá no século XIX? Em outros momentos do clipe, várias obras de arte elas vão ser transformadas em verdadeiros tableaux vivants, esculturas vivas, obras vivas. Eles vão pegar obras de arte desse museu, obras de arte geralmente que representam pessoas brancas, por artistas brancos, e vão usar modelos negros e dançarinos negros para representarem essas obras numa versão atualizada delas. Os fantasmas de Paolo e Francesco aparecem para Virgílio de Ari Scheffer, a Pietà de Rosso Fiorentino, o Caçador da Guarda de Jericó,
Hermes amarrando a sandália, uma obra lá da Grécia Antiga. A própria Vênus de Milo vai aparecer e o dançarino ele vai meio que fazer como se ele tivesse sem braços, representando ali aquela obra. E em outros pontos, essas obras vão aparecer para mostrar também como o negro era retratado nas pinturas antigamente. Como, por exemplo, no quadro Casamento em Cana, do Paolo Veronese, onde a gente vai ter aquela multidão de pessoas brancas sendo servida por pessoas negras. Não sei se era assim lá na época de Cristo, mas ali naquele quadro europeu a gente vai ver essa predominância de pessoas brancas sendo servidas por pessoas negras. Entre as inúmeras obras de arte que aparecem no clipe, uma delas me chamou muita atenção, que é a intervenção das Sabinas, pintada lá pelo Jacques Loudavi. Este quadro, ele mostra a guerra pelas Sabinas, sabe? Os romanos haviam sequestrado as mulheres sabinas, e depois o reino sabino, obviamente, quis entrar em guerra com os romanos para resgatar suas mulheres. Porém, muitas das mulheres sabinas, elas queriam de fato casar com os soldados e pessoas de Roma, porém elas estavam sendo proibidas pelos seus pais. Então, ali no meio daquela guerra, onde as mulheres não estavam sendo ouvidas, elas acabaram intervindo e acabaram tomando uma atitude para impedir a guerra de acontecer. Elas se colocaram entre os soldados romanos, e esse quadro ele é lindo porque ele mostra ali as mulheres tomando esse partido, as mulheres tomando essa força. Então eu acho que ali carrega muito esse viés feminista do trabalho da Beyoncé. É porque a mulher tomando uma atitude numa situação, a mulher se colocando ali nesse conflito, a mulher assumindo seu local no mundo também. E entre todas essas referências, esse clipe ele tem dois pontos máximos para mim. O primeiro é a Jangada da Medusa, de Théodore Géricault. Este quadro, gente, ele é um quadro histórico muito forte. Ele conta o naufrágio do navio Medusa, que estava carregando quase 400 pessoas, e quando ele começou a afundar, as pessoas mais ricas e poderosas do navio assumiram os botes. Não havia bote para todo mundo, eles mandaram construir uma jangada muito grande onde ficariam os oficiais e as pessoas mais pobres abrigadas, e teoricamente esses barcos levariam a jangada, já que uma jangada não tem equipamentos de navegação. O acordo era, os barcos de fuga levariam essa jangada até terra firme. Porém, depois que eles estavam na água, o pessoal que estava nos barcos, nos botes salva-vidas, simplesmente cortaram a corda e deixaram a barca à deriva. Este acontecimento foi extremamente trágico, porque entre as 150 pessoas que estavam na jangada, elas começaram a morrer, começaram a cometer suicídio, e as pessoas mais fortes começaram a matar as pessoas mais fracas, e no final começou uma série de canibalismo, porque começou a acabar a comida. Essas pessoas ficaram 13 dias no mar até serem encontradas por um navio e serem resgatadas, e foi um horror. É bem aquela coisa do pobre sendo deixado para trás, e o Jay-Z ele aparece várias vezes cantando na frente desse quadro, e em muitos momentos a gente vai ter um close de uma figura negra ao fundo pedindo ajuda, pedindo resgate, pedindo para ser salva, pedindo atenção. E o outro momento que eu gostei muito foi o finalzinho do clipe, onde a gente tem um quadro pintado pela Marie-Guillermine Benoit, onde a gente tem o retrato de uma mulher negra, e esse quadro de uma mulher negra ele foi pintado com a intenção de falar de uma pessoa negra liberta. Ele foi pintado ali no comecinho do século XIX, e ele fala de um momento de emancipação da comunidade negra francesa, onde você teve ali uma breve abolição da escravatura, e aquele retrato ele vem para falar não só sobre a raça negra, ele vem falar sobre o gênero, ele vem falar sobre beleza, ele vem falar sobre uma mulher liberta, uma mulher que tem a sua dignidade. E ali no finalzinho do clipe, quando aparece o close assim desse quadro, acaba que toda a mensagem ela é resumida ali. Eu acho que esse quadro resume todo o potencial desse clipe, essa ideia da presença negra dentro da arte. O clipe Ape Shit, ele traz toda uma série de reflexões sobre o papel do negro dentro da arte, sobre o embranquecimento da arte aí através da história, e nos faz pensar sobre como está esse papel hoje em dia. A gente já viu o Childish Gambino lá com This Is America questionando também o racismo ainda inerente na sociedade. Como estão essas questões hoje em dia? Você conhece artistas negros, ou você já ouviu falar daquelas polêmicas de novelas que teoricamente não encontraram artistas negros para serem atuantes como papéis de protagonista? Acho interessante a gente ter esse olhar crítico também para a cultura. Afinal, a cultura ela mostra como a nossa sociedade se manifesta, como a gente pensa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí seus comentários sobre esse tema, deixa aí o que você achou do vídeo também. Um grande beijo
e até mais.